Olá, estou aqui no estúdio de TV e rádio da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier, de Santa Luzia, Minas Gerais, Brasil. E você está, como você que entrou aí nesse site, você está no site desta TV e também da rádio Chico Xavier, e que é www.editorachicoxavier.com.br. Este programa, ele tem o nome de O Cristo Consolador. E ele é para rádios e para a TV via internet. E este programa para a rádio, você querendo receber para você colocá-lo no ar, aí numa rádio local da sua cidade, é só você entrar em contato conosco. E você recebe a fita gratuitamente, nem correio você vai pagar. É só você conseguir com os dirigentes da rádio local um tempo, no caso aí 15 minutos, 20 minutos, e colocar esse programa no ar aí gratuitamente, oferecido pela editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier. Para entrar em contato conosco pelo site www.editorachicoxavier.com.br ou então pelo telefone 0800 283 71 47 e você receberá as orientações de como você poderá pôr um programa no ar aí na sua cidade, na rádio local, ou numa das rádios locais, que muitas vezes não tem um programa e elas ficam então só apresentando músicas, e elas muitas vezes com prazer elas aceitam um programa que é só eles agendarem lá no seu esquema de programação, lá na grade de programação, e o programa vai ao ar sem problema nenhum, sem gasto nenhum, e vai preencher um horário da rádio local ou em uma das rádios locais. Eu queria falar um pouco sobre a Bíblia. Todo o trabalho meu, ele tem um enfoque bíblico. Ou seja, ele é espírita. Ele é da doutrina espírita. Mas sempre com enfoque bíblico. Por que isso? O meu trabalho, eu que estudei para padre, e eu cheguei à doutrina espírita pela Bíblia. Então, como eu tive um estudo especial de Bíblia, estudando para padre, e depois eu procurei me aprofundar bastante para poder fazer esse trabalho que eu faço hoje de doutrinação espírita, mas com enfoque bíblico. E por que eu faço esse trabalho assim com muito ânimo, com muito entusiasmo? Porque eu noto, e você também que me ouve, que me assiste pela internet, existe uma mentalidade de que o Espiritismo é contra a Bíblia. Não é. O Espiritismo, ele é, eu digo sem medo de estar exagerando, ele é a doutrina mais bíblica que existe.
mais do que dos nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos protestantes, nossos irmãos católicos. O Espiritismo é mais bíblico do que todas essas correntes religiosas. Nós não seguimos os dogmas, aí sim, mas a Bíblia nós seguimos. E muitos irmãos nossos, principalmente os evangélicos, eles acham que eles são fiéis seguidores da Bíblia. Não. Em grande parte eles seguem mais os dogmas. As pregações dos pastores seguem mais os dogmas. Nossos irmãos católicos, então, nem se fala. Eles seguem mais os dogmas, que nós espíritas respeitamos, como respeitamos qualquer doutrina, qualquer religião. Mas nós seguimos mais a Bíblia, e não tanto os dogmas. E que nós, repito, respeitamos. Mas você que não entende a doutrina espírita, não a conhece, nunca a estudou, nunca foi a uma casa espírita assistir a uma palestra, você pode pensar, como a maioria pensa, que o Espiritismo é contra a Bíblia. Não. Ele é a religião mais bíblica. Deixo isso bem enfático, bem esclarecido, bem acentuado. Confira, estude a doutrina espírita e você vai ver que ela é a doutrina mais bíblica que existe. E o meu trabalho é esse, em livros, em rádio, em TV. Eu tenho inclusive um programa na Rede Mundo Maior de TV, às quintas-feiras, no horário do Brasil, às 20 horas. Eu falei, desculpe-me, Rede TV é Rede Mundo Maior de TV. Agora, de vez em quando eu participo também do programa na Rede TV, que é uma TV do Brasil. E esse programa vai ao ar aos domingos às 16h15, hora do Brasil. Rede TV, que é muito conhecida pelos brasileiros, portugueses, e é uma TV aberta, mas no exterior, no estrangeiro, ela vai pegar pela internet ou TV a cabo, e também por antena parabólica, digital. Bom, agora eu fico até na dúvida se é digital mesmo ou é de outra tecnologia. Mas, então, eu apareço de vez em quando nesse programa. Transição, Rede TV, às 16h15 dos domingos. De vez em quando eu estou lá. Agora, eu tenho um programa, é isso que eu ia dizer, na Rede Mundo Maior de TV, de São Paulo, ou mais precisamente de Santo André, na Grande São Paulo. E esse programa, o nome dele é Presença Espírita na Bíblia. E ele vai ao ar às quintas-feiras, às 20 horas, hora do Brasil. E é reprisado aos domingos, às 23 horas, e nas madrugadas de segunda-feira, às 15:45. Presença Espírita na Bíblia, que é um nome também de um livro meu, coletâneas de matérias que eu escrevo para as revistas espíritas e principalmente na minha coluna no diário O Tempo de Belo Horizonte. E você que não é de Belo Horizonte, você pode também ler essa coluna entrando no site do jornal www.utempo.com.br, repetindo, www.utempo.com.br. Aí você procura os colunistas do jornal, você vai encontrar meu nome, José Reis Chaves, e eu tenho essa coluna há 11 anos. E as matérias estão sendo editadas
em novos livros meus. Livros que você encontra todos na editora e distribuidora de livros espírita Chico Xavier. Como eu tenho A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, A Face Oculta das Religiões, O Espiritismo segundo a Bíblia e este, Presença Espírita na Bíblia, que eu acabei de falar, que é o nome do programa que eu tenho na rede Mundo Maior de TV. Eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre a Bíblia, a história da Bíblia, como ela foi formada. A Bíblia antes existia só oralmente. No início não havia nada escrito, porque inclusive naquele tempo ninguém quase sabia ler, quase todo mundo era analfabeto. Então a Bíblia ela existia oralmente. Só mais tarde que ela passou a ser escrita, por volta de 1000 anos mais ou menos antes de Cristo. E você querendo saber essa história, veja a resumida, mas de uma maneira bem clara, no meu livro A Face Oculta das Religiões, para você ter uma melhor ideia da Bíblia. Porque a Bíblia, através dos milênios, ela foi muito mexida com as suas traduções. E o pior, a Bíblia ela foi muito transformada para ser adaptada às doutrinas que iam sendo criadas nos concílios ecumênicos da Igreja. Eu já estou falando da Igreja porque, no princípio, até o ano lá de 1053, só existia a Igreja Católica. Em 1053 para 1054, surgiu a Igreja Ortodoxa Oriental, através do arcebispo de Constantinopla, Cerulário. Cerulário, não confundir com celular. Ceru com R, Cerulário. Ele fundou em 1054 a Igreja Ortodoxa Oriental. Foi a primeira divisão oficial do cristianismo, mas antes só existia a Igreja. Mais tarde, por volta do ano de 1480, houve uma outra divisão feita por Lutero, a chamada Reforma. E a Igreja, então, ela já não estava mais sozinha. Agora, Lutero, ele tirou 7 livros da Bíblia. Por isso a Bíblia protestante é menor do que a Bíblia católica. A Bíblia protestante tem 66 livros. A Bíblia católica tem 73. Isso porque Lutero, ele considerou a tradução da Bíblia, eu digo a Bíblia só do Velho Testamento, no ano de 250 mais ou menos antes de Cristo, antes de Jesus vir ao mundo, ano de 250 mais ou menos, houve uma tradução do Velho Testamento, que era a Bíblia da época, para o grego, porque o grego era a língua mais conhecida no mundo naquela época, porque o Império Grego, através de Alexandre Magno, comandava meio mundo. Então o grego ficou parecendo um inglês daquela época. Assim como o inglês hoje é uma língua muito conhecida no mundo todo, o grego era muito conhecido no mundo todo daquela época. Então, o que aconteceu? Houve uma tradução do hebraico, do Velho Testamento, para o grego. E essa tradução tomou o nome de Septuaginta, com o grego chamado koiné, 250 anos antes de Cristo. E quando o São Jerônimo fez a primeira tradução para o latim, lá no Império Romano, lá no ano de 400 mais ou menos, ele usou essa tradução grega. E o Lutero não quis seguir essa tradução grega. Ele pegou o hebraico direto. E aí, 7 livros que estão na Septuaginta, na tradução grega, então Lutero não aceitou.
Por isso que a Bíblia protestante tem 7 livros menos do que a Bíblia católica. Mas, infelizmente, a história é longa e eu vou ter que me interromper, porque está chegando ao final o nosso tempo. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus, Jesus e Maria abençoem a todos nós. Meu abraço fraterno para todos vocês e até a próxima vez, se Deus quiser.